enfrento mistérios, não vou me identificar completamente. Me chamem apenas de Ribeirinho. Tenho 46 anos e vivo às margens do Rio Negro, no Amazonas, desde que nasci. Meu pai pescava, meu avô pescava, eu pesco. É o que a gente sabe fazer. É como a gente sobrevive. Mas tem lugares no rio onde não pesco mais. Não desde agosto de 2021. Não desde o dia em que vi o que mora nas profundezas. O que os antigos sempre falaram, mas ninguém da cidade acredita. A cobra grande. E ela não é mito. É real. E está faminta. O Rio Negro é imenso. Quilômetros e quilômetros de água escura que parece tinta. Tem trechos rasos. Tem trechos fundos. Tem lugares onde a profundidade chega a 40, 50 metros. Ninguém sabe exatamente o que mora lá embaixo. Eu pescava principalmente pirarucos e tambaques. Usava rede, anzol, às vezes arpão para os peixes maiores. Conhecia os melhores pontos, os lugares onde os cardumes passavam, os remansos onde os grandes se escondiam. Em agosto de 2021, estava pescando com meu sobrinho Lucas, 17 anos. Era a primeira vez que eu levava ele para um trecho mais afastado, uns 15 quilômetros rio acima da comunidade onde moro, lugar isolado, sem outras embarcações. Só mata fechada dos dois lados e água escura. Saímos às 5 da manhã. O sol ainda estava nascendo. A névoa cobria o rio como cobertor. Lindo, silencioso, perfeito para pescar. Ancoramos perto de uma área onde o rio fazia uma curva. Profundidade média de uns 12 metros, segundo o meu sonar de pesca. Bom lugar para pirarucu. Jogamos as redes e esperamos. Por volta das 7, Lucas percebeu algo estranho. Tio, olha a água. Olhei. A superfície estava agitada, mas não era vento. Não tinha vento. Era algo embaixo, algo grande, criando movimento. Deve ser cardume grande, falei. Vamos puxar as redes. Talvez a gente tenha pegado bastante. Mas quando puxamos, as redes estavam rasgadas. Não rasgadas, despedaçadas. Como se algo com força imensa tivesse passado por elas. Os peixes que tínhamos pegado tinham sumido. Apenas pedaços das redes restavam. Que diabos fez isso? Lucas perguntou, segurando os restos da rede. Examinei. Não eram cortes. Eram rompimentos por força bruta. Algo grande tinha passado ali. Muito grande. Jacaré? Lucas sugeriu. Balancei a cabeça. Jacaré não tem força para isso. E não fica em água tão funda. Olhei para o sonar. A tela mostrava algo estranho. Uma leitura grande. Muito grande. Logo abaixo do barco. Mas não era o fundo. O fundo estava a 12 metros. Aquilo estava a 8 metros. E se movendo. Lucas, segura firme. Por quê? Antes que ele terminasse, o barco balançou. Violentamente. Como se algo tivesse batido por baixo. Quase viramos. Segurei na borda. Lucas segurou no banco. O barco voltou ao normal. Mas agora, a água ao redor estava se movendo. Círculos se formando. Grandes. Como se algo imenso estivesse nadando em volta. E então, vimos. Só por um segundo. Uma forma. Logo abaixo da superfície. Escura. Ondulante. Longa. Muito longa. Passando do lado direito do barco. Continuando. Continuando. Por pelo menos 15 segundos até a ponta sumir na profundidade. Se aquilo tinha 15 metros, e o barco se movia a uma velocidade normal de navegação, aquela coisa tinha pelo menos 40, 50 metros de comprimento. O que foi aquilo? Lucas sussurrou, a voz tremendo. Não respondi, porque sabia o que era. Meu avô tinha me contado, meu pai tinha me contado, mas eu nunca tinha acreditado. Até agora. A cobra grande. A sucuri gigante que mora nas partes mais fundas do Rio Negro. Que pode virar embarcações. Que come homens inteiros. Que protege tesouros no fundo do rio. E ela estava ali, embaixo da gente. Tentei ligar o motor. Girei a chave. O motor tossiu, mas não pegou. Tentei de novo. Nada. Como se algo tivesse danificado. A forma passou de novo. Mais devagar agora. Mais próxima da superfície. Dava para ver as escamas. Enormes. Do tamanho de pratos. Esverdeadas com manchas escuras. E a espessura. O corpo tinha facilmente 2 metros de diâmetro. Não era sucuri comum. Não era anaconda verde, que já chega a 9 metros. Aquilo era algo ancestral.
Algo que não deveria existir na biologia moderna. Algo que a ciência diz que é impossível. Mas estava ali, nadando. Real. O barco balançou de novo. Agora mais forte. Inclinamos perigosamente para a esquerda. A água entrou pela borda. Lucas gritou. Consegui equilibrar, mas estava claro. Ela estava testando, vendo se conseguia virar. A gente precisa sair da água, falei, tentando manter a voz calma. Como? O motor não funciona. Olhei ao redor. A margem mais próxima estava a uns 200 metros, longe demais para nadar, especialmente com aquela coisa na água. Peguei o remo. Comecei a remar, devagar, tentando não fazer muito barulho, não chamar mais atenção. Lucas pegou o outro remo e fez o mesmo. Avançamos. 5 metros. 10 metros. A forma tinha desaparecido. Talvez tivesse ido embora. Talvez tivesse perdido o interesse. Mas quando olhei no sonar, ela estava lá. Embaixo. Parada. Como se estivesse observando. Decidindo. Continuamos remando. 50 metros da margem. 40. 30. Foi quando ela emergiu. Não completamente. Apenas a cabeça. E a cabeça sozinha tinha o tamanho de um barril de 200 litros. Triangular. Escamosa. Com olhos amarelos do tamanho de pratos de sobremesa. A boca entreaberta mostrava dentes, não presas. Dentes curvos voltados para dentro. Dezenas deles, feitos para segurar, não para mastigar. Ela ficou ali, a 3 metros do barco, apenas olhando. Os olhos fixos em nós. Inteligência antiga brilhando neles. Lucas estava paralisado. Eu também. Não conseguíamos nos mover. Era terror primordial, presa diante de predador absoluto. A cobra abriu a boca. Mais. A mandíbula deslocou como fazem as serpentes. A abertura era grande o suficiente para engolir um homem inteiro. E o cheiro, podre, de peixe morto, de decomposição, de morte. Ela fez um som. Não era silvo, era grave. Vibração profunda que parecia vir de dentro da terra. O tipo de som que você sente nos ossos antes de ouvir com os ouvidos. Então mergulhou. A cabeça sumiu na água preta. Mas a perturbação na superfície continuou. Ela estava nadando, rápido, em direção ao barco. Rema! Gritei. Remamos com tudo, desesperadamente, sem técnica. Apenas força bruta. O barco avançou. A margem estava a 20 metros. 15. Senti o impacto. A cobra bateu no fundo do barco. Por baixo, o casco rachando com o impacto. A água começou a entrar. Não muito, mas entrou. 10 metros da margem. Ela bateu de novo. Mais forte. O barco ergueu parcialmente da água com a força. Caímos de volta. Mais água entrando. O barco estava afundando. 5 metros. Pula! Gritei para Lucas. Ele pulou. Eu pulei. A água estava fria, escura. Não dava para ver nada embaixo. Nadamos. Com tudo que tínhamos. Braçadas desesperadas. Sentindo a qualquer momento algo puxar nossas pernas. Arrastar para baixo. Alcançamos a margem. Subimos. Rolamos para a terra. Ofegantes. Olhamos para trás. O barco estava afundando, lentamente. E ao redor dele, a água fervilhava. A forma massiva da cobra circulando, reivindicando, destruindo. A cabeça emergiu uma última vez. Olhou na nossa direção. Aqueles olhos amarelos fixos. E então, subiu mais. O corpo saindo da água. Metro após metro. Erguendo-se como torre. 6 metros. 8 metros. 10 metros de altura. A extensão total ainda submersa. Era impossível. Cobras não fazem isso. Não tem estrutura. Não tem força. Mas aquela fazia. Ela balançou. Uma demonstração. Um aviso. Então caiu de volta na água. O impacto criou onda que chegou até a margem. E ela sumiu, levando o barco consigo. Afundando nas profundezas negras do Rio Negro. Caminhamos pela margem por horas. Até encontrar outra comunidade. Contamos o que tinha acontecido. A maioria acreditou, porque não éramos os primeiros. Nos últimos 50 anos, pelo menos 12 embarcações desapareceram naquele trecho. Encontravam destroços, mas nunca os corpos. E sempre havia marcas, esmagamento, mordidas impossíveis, rompimentos que nenhum animal conhecido poderia causar. Os mais velhos sabiam, sempre souberam. Era ela, a cobra grande, a guardiã do rio.
Aqui existia antes da chegada dos homens. Aqui ainda existe, escondida nas partes mais profundas, onde os barcos não vão, onde o sonar não alcança. E ela não está sozinha. Tem relatos em outros rios, no Solimões, no Madeira, no Puros. Sempre a mesma descrição. Serpente gigante, maior que qualquer anaconda documentada. Inteligente, territorial, mortal. A ciência não aceita. Dizem que é impossível, que não há alimento suficiente, que não há oxigênio suficiente nas profundidades, que serpentes não crescem tanto. Mas a Amazônia tem segredos. Áreas não mapeadas, profundezas não exploradas. E nesses lugares, coisas antigas sobrevivem. Coisas que deveriam estar extintas, mas não estão. Conto mistérios. A cobra grande é real. Não é lenda. Não é exagero de pescador. É criatura viva que habita os rios da Amazônia. E ela mata. Nunca mais voltei àquele trecho. Conto mistérios. Meu nome é Júlio, tenho 33 anos e trabalho como guarda florestal do ICMBio na Floresta Nacional do Tapajós, no Pará. É meu trabalho há 8 anos, proteger a mata, fiscalizar invasões, combater desmatamento ilegal, resgatar animais. Conheço cada trilha, cada igarapé, cada canto daquela floresta. Mas tem uma área que não entro mais sozinho. Nunca mais. Não desde janeiro de 2022. Não desde o dia em que encontrei as pegadas viradas. E o que fez aquelas pegadas? O protetor da floresta. O Curupira. E ele não protege com avisos. Protege com violência. A Floresta Nacional do Tapajós tem quase 600 mil hectares. É imensa. Parte dela é reservada para comunidades tradicionais. Parte é área de proteção integral. Meu trabalho é patrulhar, principalmente nas bordas, onde acontecem as invasões. Madeireiros ilegais, caçadores, grileiros. É combate constante. A gente prende, aplica multa, apreende equipamento. Mas eles sempre voltam. Porque madeira de lei vale muito dinheiro. E a fiscalização nunca é suficiente. Em janeiro de 2022, recebemos denúncia de desmatamento ilegal numa área específica, setor norte da floresta. Lugar remoto, difícil acesso, sem estrada, só trilha. Disseram que tinha motosserra funcionando há dias, que estavam derrubando o mogno. Fui com mais 2 colegas, Marcelo e Roberta. Saímos de manhã cedo. Caminhamos por mais de 4 horas até chegar na área denunciada. O som de motosserra tinha parado. Tudo estava silencioso. Silencioso demais. Quando chegamos, vimos o acampamento. Barraca improvisada. Fogareiro. Ferramentas. Motosserras. Mas nenhuma pessoa. O lugar estava abandonado. Recente. Muito recente. A comida no fogareiro ainda estava morna. Eles devem ter ouvido a gente chegar e fugiram, Marcelo disse. Começamos a vistoriar, documentar, fotografar, preparar para a apreensão. Foi quando Roberta chamou. Pessoal, venham ver isso. Fomos até onde ela estava. Perto de uma árvore grande, uma sapopema, e no chão, na lama, havia pegadas. Mas estavam erradas. Os dedos apontavam para trás, como se a pessoa estivesse andando de costas. Mas não era. Dava para ver pelo padrão da pressão. Quem fez aquilo estava andando para frente, com os pés virados. Que brincadeira é essa? Marcelo disse, agachando para examinar. Mas não era brincadeira. As pegadas eram reais, fundas, pesadas, e continuavam, saindo do acampamento, entrando na mata. Alguém tentando enganar a gente? Roberta sugeriu. Fazer pegada falsa para confundir? Possível, mas estranho. Quem faria isso? E por quê? Decidimos seguir as pegadas, ver aonde levavam. Talvez aos madeireiros, talvez a outro acampamento. As pegadas seguiam por uns 200 metros, sempre na mesma direção. Depois paravam, simplesmente paravam, no meio da floresta, sem explicação. A última pegada estava clara na terra, e depois nada, como se quem fez tivesse desaparecido, ou voado. Isso não faz sentido, Marcelo disse. Estava prestes a concordar quando ouvimos. Um assobio, vindo da floresta. Não era pássaro. Era imitação de assobio humano. Mas distorcido. Agudo. Perturbador. Ficamos em silêncio, esperando. O assobio veio de novo, mais perto, de outra direção. Como se estivesse se movendo, circulando.
Tem alguém nos observando, sussurrei. Sacamos as armas de serviço. Revólveres calibre 38. A gente carrega para defesa contra onças e agressores humanos. Nunca tinha precisado usar. Esperava continuar assim. Sai daí! Marcelo gritou. Somos do ICMBio, Fiscalização Ambiental. Silêncio. Então risada. Não era risada humana normal. Era aguda, infantil, mas com algo errado. Como se várias crianças rissem ao mesmo tempo em tons diferentes. Roberta estava pálida. A gente precisa voltar. Concordei. Aquilo estava errado. Muito errado. Começamos a recuar, seguindo a trilha de volta para o acampamento. Mas conforme andávamos, a sensação piorava. A floresta tinha mudado. Parecia mais escura mesmo sendo meio-dia, mais fechada. E o som? Não tinha som. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhum macaco. Como se tudo tivesse fugido. Levamos 40 minutos para voltar ao acampamento. Deveria ter levado 20. Era como se a trilha tivesse ficado mais longa. Como se estivéssemos andando em círculos, mesmo indo em linha reta. Quando chegamos, o acampamento tinha mudado. As ferramentas estavam espalhadas. A barraca estava rasgada. E nas árvores ao redor havia marcas, arranhões, profundos, altos, como se algo tivesse escalado e marcado o território. E sangue. Havia sangue no chão, fresco, gotejando de algo pendurado na árvore. Era uma mochila, rasgada, com roupas saindo, e dentro havia um bilhete, escrito com letra trêmula. Ele não deixa a gente sair. Fomos pro norte, não sigam. Quem escreveu isso? Roberta perguntou. Os madeireiros, respondi. E pelo visto, encontraram algo que os fez fugir. Marcelo apontou para o chão. Mais pegadas, viradas. Mas agora eram múltiplas, como se várias criaturas tivessem passado ali. Todas com pés invertidos, todas indo na mesma direção, norte. A gente deveria chamar reforço, Roberta disse. Concordei. Peguei o rádio, mas não funcionava, apenas estática. Tentei o celular, sem sinal. Normal em área tão remota. Mas o rádio deveria funcionar. Foi quando ouvimos os gritos, vindos do norte. Gritos humanos, de terror, de dor. Duraram uns 10 segundos. Depois pararam abruptamente. Ficamos paralisados. Aqueles eram os madeireiros, e algo tinha pegado eles. A gente precisa ir, Marcelo disse. Pode ter gente ferida, é nosso dever. Sabia que ele estava certo, mas todo instinto gritava para não ir, para voltar, para sair dali. Mas fomos, seguindo a direção dos gritos. Armas em punho, alertas. Andamos por 15 minutos, a floresta ficando cada vez mais estranha. As árvores pareciam inclinadas, tortas, como se estivessem se afastando de algo. E o cheiro de sangue, forte, recente. Encontramos o primeiro corpo a uns 20 metros da trilha. Homem de uns 40 anos. Estava morto. O corpo tinha marcas, não de bala, não de faca. Eram lacerações, arranhões profundos, no peito, nas costas, como se algo com garras tivesse rasgado. E os pés dele estavam quebrados, virados para trás, forçadamente, com os ossos expostos. Roberta vomitou. Marcelo ficou branco. Eu apenas olhava, tentando processar. Que diabos fez isso? Marcelo sussurrou. Antes que pudesse responder, ouvimos passos, vindo da floresta. Não eram passos normais. Eram rápidos, leves, como de criança correndo, mas múltiplos, vários ao mesmo tempo. Viramos, apontamos as armas e vimos. Não era uma criatura. Eram 3, pequenas, do tamanho de crianças de 8, 9 anos, mas não eram crianças. O corpo era humanoide, magro, musculoso, coberto de pelos ruivos que brilhavam mesmo na sombra. As pernas eram humanas, mas os pés estavam virados para trás, literalmente. Os calcanhares na frente, os dedos apontando para trás, e a cabeça era pequena, desproporcional, com orelhas pontudas, olhos grandes e verdes, boca larga demais. E quando abriram a boca, mostraram dentes, pequenos, afiados, carnívoros, curupiras, 3 deles, nos observando, com expressão que não era animal, era inteligente, consciente e furiosa. Um deles apontou para nós, o dedo com garra longa, e falou. Não em português, claro, mas dava para entender.
Palavras misturadas com sons da floresta. Pássaros, macacos, água correndo. Vocês... não. Deveriam estar aqui. Meu dedo estava no gatilho, mas não conseguia apertar, porque aquilo era... não sei. Sagrado? Antigo? Parte da floresta de um jeito que não dava para explicar. A gente é fiscalização, consegui falar. A gente protege a floresta, igual vocês. O curupira que falou inclinou a cabeça. Curioso. Então olhou para o corpo do madeireiro e sorriu. Um sorriso horrível, cheio de dentes pequenos e afiados. Eles destruíam árvores antigas. Nós punimos. Entendo. Falei, tentando manter a voz calma. Vocês protegem. A gente também. A gente vai embora. Não vamos incomodar mais. O curupira olhou para os outros dois, como se estivessem se comunicando silenciosamente. Então assentiu. Vão. Não. Voltem. Aqui. Esta parte é nossa. Ele virou. Os três viraram. E correram. Mas corriam com os pés para trás. A velocidade era impossível. Antinatural. Desapareceram na floresta em segundos. O som dos passos ecoando, ficando mais distante, até sumir. Ficamos ali, em choque, olhando para onde eles tinham sumido. Então Marcelo falou: ninguém vai acreditar nisso. Ele estava certo. Voltamos para a base. Levamos 6 horas. Nos perdemos 2 vezes mesmo conhecendo a área. Como se a floresta tivesse mudado. Reorganizado para nos confundir. Quando chegamos, fizemos o relatório. Dissemos que encontramos um corpo. Vítima de ataque animal não identificado. Provavelmente onça. Não mencionamos os curupiras. Não mencionamos os pés virados. Não mencionamos nada que parecesse insano. Uma equipe voltou no dia seguinte para recuperar o corpo, mas não encontraram. O local estava vazio, sem corpo, sem sangue, sem marcas, como se nada tivesse acontecido. Encontraram apenas uma coisa: pegadas, pequenas, com os pés virados para trás. Dezenas delas, circulando a área, marcando o território. Os outros madeireiros nunca foram encontrados. 3 homens, desaparecidos, oficialmente listados como fugitivos. Mas eu sei o que aconteceu. A floresta levou, o curupira levou. Punição por profanar. Conto mistérios. O curupira é real, não é lenda indígena, não é folclore infantil. É guardião da floresta, criatura antiga que existia antes dos humanos, que protege, que vinga, que mata, e não está sozinho. Tem vários, espalhados pela Amazônia, em áreas remotas, lugares que humanos raramente vão. E quando vão, precisam respeitar, porque aquela não é nossa terra, é deles. E eles não perdoam invasão. Os madeireiros aprenderam da pior forma. Destruíram árvores antigas, profanaram território sagrado e pagaram com as vidas. Os corpos nunca achados, levados para dentro da floresta, para lugares que humanos não podem ir, não devem ir. Continuo trabalhando como guarda florestal, mas mudei. Agora, antes de entrar na mata, peço licença. Em voz alta, para quem estiver ouvindo, para os guardiões, e deixo oferendas, frutas, mel, tabaco, como os indígenas fazem as... Conto mistérios. Meu nome é Beatriz, tenho 40 anos e sou bióloga marinha. Trabalho com pesquisa de fauna aquática amazônica há 15 anos. Já mergulhei em dezenas de rios, lagos e igarapés pelo Amazonas e Pará. Cataloguei espécies, estudei ecossistemas, sempre com método científico, sempre com racionalidade. Mas o que aconteceu em setembro de 2022 destruiu toda a minha certeza científica, porque encontrei algo que não deveria existir, algo que a biologia nega, mas que estava lá, real, viva e faminta. A Yara, a sereia dos rios. E ela quase me levou para o fundo. Em setembro de 2022, estava liderando uma expedição de pesquisa no interior do Amazonas, região de Tefé. Investigávamos um lago isolado que tinha sido relatado por comunidades ribeirinhas como tendo biodiversidade incomum, espécies de peixes que não eram catalogadas, comportamentos estranhos na fauna. A equipe era pequena. Eu, 2 assistentes de pesquisa, Felipe e Amanda,
e um guia local, seu Raimundo, que conhecia a região. Chegamos ao lago depois de 2 dias de barco pelo rio Solimões e depois por igarapés menores. O lago era impressionante. Água escura, mas cristalina, cercado de mata fechada. Formato quase circular, como se fosse uma cratera natural. Profundidade estimada de 40 metros no centro, segundo nosso sonar. Montamos acampamento na margem. Primeiro dia foi apenas coleta superficial. Redes, análise de plâncton, medição de pH e temperatura. Tudo normal. O lago tinha vida abundante. Peixes de várias espécies, alguns realmente incomuns. Valia a expedição. No segundo dia, decidi mergulhar. Queria ver a fauna de perto, coletar amostras do fundo, fazer registros fotográficos. Felipe mergulharia comigo. Amanda ficaria na superfície coordenando. Entramos na água por volta das 10 da manhã. Visibilidade excelente. Uns 12, 15 metros. Raro na Amazônia, onde a água costuma ser turva. Descemos devagar. 5 metros. 10, 15. A vida era abundante. Cardumes de piranhas, tambaquis, até um pirarucu jovem. Eu estava maravilhada. Fotografando, coletando. Aos 25 metros, Felipe tocou meu braço. Apontou para baixo, para o fundo. Havia algo lá. Uma estrutura. Não natural. Parecia construção. Pedras arranjadas em padrão circular. Como ruína submersa. Fizemos sinal para descer mais. Verificar. Aquilo seria descoberta arqueológica importante. Evidência de civilização antiga na Amazônia. Descemos até 30 metros. A estrutura ficava mais clara. Era definitivamente construída. Blocos de pedra. Alguns com entalhes. Símbolos que não reconheci. E no centro, havia algo que parecia uma entrada. Um buraco negro que descia mais fundo. Checamos os cilindros. Ainda tínhamos ar suficiente para 10 minutos no fundo. Decidimos investigar rapidamente. Nos aproximamos da estrutura. Eu estava na frente, fotografando. Felipe logo atrás. Cheguei a uns 2 metros da entrada quando senti uma corrente, vinda de dentro, puxando levemente, como se a água estivesse sendo sugada para dentro. Parei. Fiz sinal para Felipe. Ele sentiu também. Começamos a recuar, mas a corrente ficou mais forte, muito mais forte. De repente, minha perna foi puxada, forte, como se algo tivesse agarrado. Olhei para baixo, não havia nada. Nenhuma corda, nenhum animal. Apenas água. Mas a força era real, me arrastando para a entrada. Felipe agarrou meu braço. Tentou puxar, mas a força era maior. Estávamos sendo puxados juntos, para dentro daquele buraco escuro. Peguei a faca de mergulho, sem saber o que cortar. Não havia nada físico, apenas força invisível. Foi quando vi, saindo da entrada, uma forma, humana no topo, mas com cauda, longa, escamosa, verde azulada que brilhava mesmo na pouca luz. Uma mulher, ou algo com forma de mulher, cabelos longos e pretos que flutuavam na água como algas, pele pálida, quase translúcida, e os olhos, completamente negros, sem branco, sem pupila, apenas escuridão profunda. Ela estava nos puxando, com as mãos, gestos que criavam corrente, manipulando água. Tentei gritar, mas estava debaixo d'água. Apenas bolhas saíram. Felipe também tentava se soltar, mas estávamos presos, sendo arrastados devagar para aquela entrada, para o território dela. A criatura sorriu. Dentes brancos, perfeitos, humanos, mas muitos, fileiras duplas como tubarão. E então ela cantou. Não era som que se ouve, era som que se sente. Vibração na água, nas ondas, diretamente no cérebro. Melodia impossível, linda e horrorosa ao mesmo tempo, que chamava, que seduzia, que prometia. Senti minha resistência enfraquecer. Parte de mim queria ir, queria seguir aquela voz, entrar naquela caverna, ficar lá embaixo, para sempre, com ela. Mas a parte racional gritava, alertava. Aquilo era predação, era armadilha, era morte. Peguei a câmera submarina, liguei o flash e fotografei, direto no rosto dela. O clarão foi intenso debaixo d'água. Ela fechou os olhos, soltou um som. Não mais música. Era guincho, agudo, doloroso mesmo através da água. A força soltou. Por um segundo. Suficiente.
Nadamos. Para cima. Desesperadamente. Eu puxando Felipe, que parecia ainda meio hipnotizado. Olhei para baixo. Ela vinha atrás. Nadando. A cauda ondulando com força. Velocidade impossível. Muito mais rápida que humanos. 15 metros para a superfície. 10 metros. Ela estava a 5 metros de distância. Estendendo a mão. As unhas longas, negras, curvadas. Felipe estava lento. O canto tinha afetado ele mais. Agarrei seu colete. Inflei com o botão de emergência. Ele disparou para cima. Eu nadando atrás, usando as últimas reservas de força. A mão dela roçou minha nadadeira. Quase pegou. Mas não pegou. Quebramos a superfície. Ofegantes. Amanda gritou. Nos puxou para o bote. Caímos dentro. Olhei para trás. A criatura estava lá. 5 metros de distância. Apenas a cabeça fora d'água. Nos observando. O rosto lindo e terrível. Expressão de raiva, de fome, de frustração. Seu Raimundo, que estava no bote, ficou branco. Mãe d'água! Senhora, vocês viram a mãe d'água? Antes que pudesse responder, ela mergulhou. Desapareceu. Mas a água ao redor do bote começou a girar. Redemoinho se formando. Pequeno no início. Depois maior. Muito maior. Rema! Seu Raimundo gritou. Saia do centro! Remamos. Contudo, o bote girando, sendo puxado para o centro do redemoinho. Amanda caiu. Segurei ela. Felipe remava como louco. Conseguimos. Saímos da borda do redemoinho. Chegamos à margem. Pulamos. Puxamos o bote para a terra. E olhamos. O redemoinho tinha uns 10 metros de diâmetro agora, girando violentamente. No centro, a água era sugada para baixo, para aquela caverna. E em volta, a água fervilhava. Ela emergiu no centro. Completa agora. O corpo inteiro visível. Torso humano. Belo. Perfeito. Mas da cintura para baixo era cauda. Escamosa. Poderosa. Facilmente 3 metros de comprimento. Ela levantou os braços. E o lago respondeu. A água subindo, formando ondas. Todas vindo na nossa direção, na margem. A gente fez ela de raiva, seu Raimundo disse, a voz tremendo. Invadimos o território. Entramos na casa dela. Agora ela vai cobrar. O que a gente faz? Amanda gritou, enquanto a primeira onda chegava. Não era grande, meio metro. Mas molhou tudo. Nosso equipamento. Nossas coisas. Oferenda, seu Raimundo disse. Precisamos dar oferenda. Pedir perdão. Oferenda de quê? Qualquer coisa de valor. Ouro, prata, espelho. Ela gosta de coisas que brilham. Procurei freneticamente na mochila. Tinha um colar, presente da minha mãe. Prata com pingente de safira. Valor sentimental. Mas aquele momento exigia sacrifício. Corri até a beira d'água. A segunda onda estava vindo. Maior. 1,5 metros. Ia destruir o acampamento. Espera! Gritei. Segurei o colar. Mostrei. É seu. Desculpa. A gente não sabia. A gente vai embora. Por favor. A criatura parou. Os braços ainda erguidos. Olhou para o colar. Os olhos negros fixos no brilho da prata e da pedra. Joguei. O colar voou. Caiu na água a uns 5 metros da margem. Afundou. Ela mergulhou. Rápida. Sumiu. O redemoinho começou a diminuir. As ondas pararam. A água voltou a ficar calma. Como se nada tivesse acontecido. Esperamos. 5 minutos. 10. Ela não voltou. O lago estava tranquilo, silencioso. Apenas o som normal da floresta voltando. Ela aceitou, seu Raimundo disse. Mas agora a gente vai. Rápido, antes que ela mude de ideia. Desmontamos o acampamento em 20 minutos. Recorde. Deixamos metade do equipamento. Não importava. Queríamos apenas sair. Entramos no barco e partimos. Durante toda a viagem de volta, ninguém falou muito. Estávamos processando, tentando entender o que tinha acontecido. Quando chegamos em Tefé, fui direto ver as fotos da câmera submarina. A maioria tinha saído borrada. Movimento, pouca luz. Mas uma estava nítida, clara. Era ela, o rosto, os olhos negros, a boca aberta mostrando as fileiras de dentes. E atrás, na entrada da caverna, outras formas. Outras caudas, outros corpos. Não era uma, eram várias. Uma colônia inteira.
vivendo naquele lago, naquela estrutura submersa. Mostrei para Felipe e Amanda. Decidimos juntos. Não iríamos publicar. Não iríamos revelar a localização. Não iríamos transformar aquilo em circo científico. Porque sabíamos o que aconteceria. Expedições, invasões, tentativas de captura. E ela protegeria o território. Mataria. Muitos morreriam. Arquivamos a expedição. Relatório oficial dizia que o lago... Conto mistérios, não vou revelar meu nome completo por motivos que vão ficar claros. Podem me chamar de Rodrigo. Tenho 37 anos e trabalho como biólogo de campo especializado em mamíferos de grande porte. Já estudei onças, antas, tamanduás bandeira pela Amazônia inteira. Passei anos acreditando apenas no que a ciência comprova. Mas o que aconteceu em abril de 2023 no Parque Nacional da Amazônia, no Pará, me fez questionar tudo, porque encontrei algo que não deveria existir. Algo que a paleontologia diz estar extinto há 10 mil anos. O mapinguari. E ele não é preguiça gigante. É algo muito pior. Em abril de 2023, estava conduzindo pesquisa sobre predação de onças no Parque Nacional da Amazônia. Área protegida. Mais de 1 milhão de hectares. Praticamente intocada. Armadilhas fotográficas instaladas por toda parte para registrar fauna. Minha equipe tinha 3 pessoas. Eu, uma veterinária chamada Camila e um mateiro local, Zeca, que conhecia a região como ninguém. Acampávamos por semanas, checando armadilhas, coletando dados, trabalho de campo padrão. Na terceira semana, começamos a notar algo estranho. As armadilhas fotográficas estavam sendo destruídas, não roubadas, destruídas, arrancadas das árvores, esmagadas, câmeras de metal amassadas como se fossem papel. Onça não faz isso, Camila disse, examinando uma câmera destruída. Força necessária seria, não sei, um urso talvez, mas não temos ursos aqui. Zeca estava calado, olhando para as marcas na árvore onde a câmera estava presa. Arranhões, profundos, altos, a 3 metros do chão. O que você acha? Perguntei. Ele demorou para responder. Tem histórias, antigas, de uma coisa que anda na floresta, grande, muito grande, peluda, com cheiro ruim, que destrói o que não entende. Os antigos chamam de mapinguari. Sorri. Preguiça gigante? Zeca. Elas foram extintas no fim da última era glacial, 10 mil anos atrás. Sei o que a ciência diz. Ele respondeu sério. Mas também sei o que meu avô viu e o que o avô dele contou. E se você achar que é bobagem, tudo bem. Mas tome cuidado, porque ele não gosta de gente. Não dei muita importância. Achei que fosse vandalismo, talvez caçadores ilegais destruindo evidência de presença. Instalamos novas câmeras, mais escondidas, mais protegidas. 2 dias depois, acordamos com um cheiro, forte, horrível, como animal morto misturado com urina e fezes, mas amplificado, concentrado, tão forte que dava náusea. Saímos das barracas. O acampamento estava revirado. Nossa comida espalhada. Mochilas abertas. Equipamentos jogados. Mas nada roubado. Apenas revirado. Como se algo tivesse procurado. Investigado. E havia pegadas. No chão lamacento perto do igarapé. Pegadas enormes. 50 centímetros de comprimento. Formato humanoide, mas com garras longas. 5 dedos. Profundas. Pesadas. Que animal faz pegada assim? Camila perguntou, fotografando. Não respondi, porque não sabia. Não correspondia a nenhum mamífero amazônico conhecido. Era grande demais para a onça. Forma errada para a anta. E aquelas garras... Zeca estava pálido. A gente precisa ir embora, agora. Não podemos. Ainda temos uma semana de coleta. Não importa. Ele marcou o território. Se ficarmos, ele vai voltar. E na próxima vez não vai só revirar as coisas. Como você sabe? Ele apontou para uma árvore perto do acampamento. Havia marcas, arranhões, mas não aleatórios. Eram deliberados. Formavam um X. Marcação territorial, aviso. Ele sabe que estamos aqui e está dizendo para irmos embora. Decidi que ficaríamos mais um dia. Apenas para checar as câmeras restantes. Depois iríamos. Prometi a Zeca. Saímos pela manhã.
Caminhamos até o ponto onde tínhamos 3 câmeras instaladas. Quando chegamos, todas estavam destruídas. Mas uma tinha memória SD intacta, protegida dentro do metal amassado. Peguei. Vamos ver o que gravou antes de ser destruída. Voltamos ao acampamento. Liguei o laptop. Inseri o cartão e comecei a rever as imagens. Primeiras fotos eram normais. Onça passando, grupo de queixadas, uma anta. Então veio a sequência noturna. 3h47 da madrugada. A primeira foto mostrava algo grande, borrado, em movimento. A segunda mostrava melhor. Era bípede, peludo, enorme. A terceira mostrava claramente. Estava a menos de 2 metros da câmera, de pé, olhando diretamente para ela. Não era urso, não era humano. Era algo entre os dois. Corpo massivo, coberto de pelos castanho-avermelhados longos e emaranhados. Braços desproporcionalmente grandes e musculosos. Pernas grossas como troncos. E a cara? A cara era o pior. Humanoide, mas achatada, com focinho, olhos pequenos e fundos, boca larga cheia de dentes grandes. E uma expressão. Não era animal vazio. Tinha inteligência, raiva, consciência. O que é isso? Camila sussurrou. Continuei passando as fotos. Na próxima, a criatura estava mais perto. Tinha estendido a mão, não, garra, para a câmera. Os dedos eram grossos, com garras de 15 centímetros, curvadas. A última foto mostrava apenas preto. Ela tinha tapado a lente e provavelmente arrancado a câmera logo depois. Mapinguari, Zeca disse. Não era questionamento, era certeza. Falei. A gente precisa ir. Concordei. Começamos a desmontar o acampamento, mas estávamos nervosos, derrubando coisas, olhando para a floresta a cada som. Levamos 2 horas para embalar tudo. Pegamos as mochilas. Estávamos prontos para partir quando ouvimos um som, vindo da floresta, profundo, grave. Vibração que você sentia no peito antes de ouvir com os ouvidos. Não era rugido, era... não sei descrever. Como se fosse vocalização de algum animal gigante, prolongada, territorial. E o cheiro voltou, mais forte, muito mais forte. Ele estava perto, muito perto. Não corra, Zeca sussurrou. Se correr, ele persegue. Andem devagar, em direção ao rio, mas não mostrem medo. Começamos a andar, lentamente, mas minha perna tremia. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Andamos 50 metros, 100 metros, 200, sem olhar para trás, apenas seguindo Zeca, confiando nele. Foi quando ouvimos a árvore caindo. Atrás, uma árvore grande, o som do tronco rachando, depois o impacto no chão, e então passos, pesados, vindo na nossa direção. Corre! Zeca gritou. E corremos, largamos a compostura, apenas corremos. A trilha era estreita. Galhos batendo no rosto, raízes tentando derrubar, mas continuamos. Os passos atrás ficavam mais rápidos, mais próximos, e aquele som, aquele rosnado grave, atrás, cada vez mais perto. Eu estava atrás, Camila e Zeca na frente. Olhei para trás por uma fração de segundo e vi. Ele estava a uns 20 metros, correndo. Não em 4 patas, em 2, como o urso, mas mais rápido. Muito mais rápido. A massa de pelos e músculo atravessando a floresta como se a vegetação não existisse. Mais rápido! Gritei. Chegamos no rio. Rio Tapajós. Largo, corrente forte. Nosso barco estava ancorado na margem. Pulamos dentro. Zeca ligou o motor. Na primeira não pegou. Segunda tentativa. Motor tossiu, mas não ligou. O Mapinguari saiu da floresta. Parou na margem, a 10 metros. E pela primeira vez, vimos completamente. Luz do dia, sem sombras. Era maior do que parecia nas fotos. 2,5 metros, talvez 3. Peso de 400, 500 quilos. Todo coberto de pelos longos, exceto a cara e as mãos. Garras. A postura era humanoide, mas a estrutura era de força pura. Músculos visíveis mesmo sob o pelo. E estava olhando para nós. Não com raiva animal, com algo mais. Avaliação, decisão. Liga esse motor! Camila gritou. Zeca girou de novo. Dessa vez pegou. O motor roncou.
Começamos a nos afastar da margem. O Mapinguari deu um passo na água. Depois parou, como se testasse. Não gostou. Recuou. Ficou na margem, apenas observando enquanto nos afastávamos. Quando estávamos a uns 50 metros, ele virou, lentamente, e voltou para a floresta, desaparecendo entre as árvores, silencioso apesar do tamanho. Navegamos por 2 horas em silêncio total, apenas processando, tentando entender o que tínhamos visto. Quando chegamos na cidade mais próxima, Itaituba, fomos direto para a sede do ICMBio. Contamos tudo, mostramos as fotos. A reação foi cética. Disseram que provavelmente era urso. Mas não temos ursos na Amazônia. Disseram que talvez fosse humano fantasiado, mas as pegadas, o tamanho, a força, não era humano. Um biólogo mais velho, já aposentado, me chamou de lado. Esse ser que vocês viram, os índios falam dele há séculos. Cabeludo, Kaapor, Mapinguari. Dizem que é guardião da floresta profunda, que ataca quem invade, que protege. Você acredita? Ele suspirou. Acreditar é palavra forte, mas sei que a Amazônia tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Tem áreas nunca exploradas, nunca mapeadas. E a megafauna sul-americana foi extinta oficialmente há 10 mil anos. Oficialmente. Mas e se não foi? E se algumas sobreviveram? Escondidas, nas partes mais remotas? Pensei nisso. Fazia sentido evolutivo. Poucos indivíduos, áreas isoladas, baixa densidade populacional. Por isso nunca foram catalogados. Apenas vistos ocasionalmente, virando lenda. Não voltei àquela área. Arquivei a pesquisa. As fotos ficaram em arquivo pessoal. Nunca publiquei. Porque sabia o que aconteceria. Expedições, caça, tentativas de captura. E ele, ou eles, matariam. Muitos morreriam. Conto mistérios. O Mapinguari é real. Não é folclore indígena. Não é preguiça gigante extinta. É algo vivo, que habita as partes mais profundas da floresta amazônica. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.